Não faria. Eu não faria. Eu não faria. Eu acho que você, como treinador ali, você tem várias formas para não fazer essa exposição. Só um minutinho, deixa o like, se inscreva, compartilhe, ative a notificação do sino, é muito importante para o nosso crescimento. Segue o vídeo. Não faria. Eu não faria. Eu não faria. Eu acho que você, como treinador ali, você tem várias formas para não fazer essa exposição. Para não fazer essa exposição, porque a gente sempre fala aqui, o que o Felipe fala ali da parte interna, do porquê ele chegou àquele nível, é perfeito. Eu acho que você faria, eu faria, acho que a maioria das pessoas faria. Né? Só que durante a entrevista tem um detalhe ali, um ponto que não foi falado. Quando ele começa, ele fala assim, se ele tem um problema com a diretoria, e aí mistura o caldo para mim. Mistura o caldo. Essa entrevista ela foi dada profissionalmente, ela foi colocada todos os pontos que eu detesto de um atleta, detesto, só que eu tento resolver, como já tive passagem. Depois, se você me permitir, eu vou contar uma passagem até com um atleta com o mesmo nome, Pedro. Pedro. Enfim, Fica à a vontade. entrevista do Felipe, Pode falar o que você quiser. a entrevista do Felipe é perfeita. Todos os pontos que eles citam, não tem por que o Pedro falar nada. Não tem o que o Pedro falar nada. Só que até chegar a esse ponto, pelo que você escuta, né, nas palavras do Felipe e tal, já vinha um processo desgastado. Ah, mas o Pedro já teve um senão com o que as pessoas vão buscar. E aí a coisa começa a virar uma bola de neve muito grande, devido à exposição. Então, que ele teve isso com o Dorival Júnior, que ele teve isso com o Rogério Ceni, né, postura de treinamento e tal, beleza. Vamos lá, vamos voltar um pouquinho, Léo, porque você tem que tentar entender o pronunciamento. O Pedro é um atleta, como a gente vem falando aqui durante vários e vários tempos, e principalmente essa semana para trás aí que teve aquela declaração do Boto, né, que foi confirmada através do repórter, enfim. E aí o Pedro vem de uma cirurgia, dedicação. Vamos lá, dedicação. Um cara, para voltar em 7 meses, eu acho que ele foi dedicado. Eu acho que ele se empenhou, acho que ele se entregou, acho que ele treinou, ele buscou essa melhora. Ah, Marcelo, mas aí eu também faria, que eu quero ficar bom. Beleza, mas você pode ficar bom em 8 meses, 9 meses, que é o normal, e fazer o processo tranquilo. Mas pela aceleração, tudo que foi pedido a ele, ele correu. Ah, Marcelo, mas ele tem um objetivo dele, não era o Flamengo. O objetivo dele era estar pronto para estar mais tempo treinando, jogando para disputar uma Copa do Mundo. Ok. E aí o cara faz todo esse processo durante esses 7 meses, retorna, não teve nenhuma intercorrência, ainda bem, para a carreira de atleta, e aí, do nada, esse cara que está visando, e o Felipe fala isso na entrevista, uma Copa do Mundo, uma performance para estar dentro de uma Copa, da segunda Copa do Mundo da carreira do Pedro, aí o cara começa a ficar desleixado. E aí, será que a atitude da comissão técnica para com o Pedro no dia a dia não justifica a atitude do atleta, tá, gente? Eu não estou querendo justificar o Pedro, não. O Pedro, pela entrevista do Felipe, ele está com zero de razão. Eu estou tentando entender como um treinador para entender como eu agiria e o que eu faria. O que o Felipe fez é errado? Não. Volto a repetir. Eu não faria. Ou faria de uma outra maneira, uma forma mais amena. E quando ele fala da entrevista da direção, se o Pedro tem um problema com a direção, o problema do Pedro com a direção não pertence ao Felipe, dentro da fala dele ontem. Por que ele colocou isso na entrevista? Então, gente, é muito fácil tacar pedra no Felipe, ou tacar pedra no Pedro, ou tacar pedra em quem quer que seja. Mas a gente tem que tentar pegar um contexto para não ser desleal com ninguém. Nós só temos uma versão, que é a do Felipe. Enfim, seguindo. E aí o Pedro, né, volta ali 15 minutos, 20 minutos, meia hora, um tempo, pá, enfim, vai ali tentando, não é o mesmo Pedro, fez um jogo bacana, acho que foi com Juventude, se eu não me engano, né, que ele dá um passe de letra e tal, enfim, vai evoluindo. E aí, gente, é o ser humano. Você olha para o campo e fala assim, caramba, o treinador falou, quando eu estava lesionado, que ia ajustar o time para eu jogar, que eu sou o melhor atacante, que ele não tinha como me deixar de fora. E o cara não entra,
Vêm as outras declarações. Intensidade, eu preciso de intensidade, o meu conceito de jogo, as minhas convicções e tal, e o cara não joga. Vou falar sempre aqui, vou repetir várias vezes, gente. Não justifica a baixa qualidade de treino que o Pedro vinha fazendo, segundo o Felipe Luiz. Beleza. Aí vamos lá. Alguns pontos, eu anotei aqui. Comportamento ridículo. Palavra extremamente pesada. Ridículo. O que é ridículo? Ridículo é um cara que não tem a mínima condição de nada e está fazendo o que ali? Está zoneando, bagunçando. Isso, para mim, realmente é ridículo. Ridículo. Foi esse nível? Será que alguns atletas chegaram no Pedro, falaram com o Pedro, tentaram demover o Pedro dessa ação dele? Nós soubemos lá atrás que o Felipe Luiz falou para ele: nessa intensidade que você treina, você não vai a lugar nenhum. E parece que o Pedro deu uma melhorada. Beleza. Aí tem aqui problemas com a diretoria. Me chamou muita atenção isso aqui. Semana da cultura de treino. A cultura de treino é inegociável. Eu vou treinar do jeito que eu acho que tem que treinar e você tem que fazer, você tem que executar dentro da sua melhor forma, dentro da sua melhor performance. Falta de respeito, inegociável isso, não tem falta de respeito, você tem que respeitar o comandante, gostando ou não, e aí você vai para a troca, após. Por quê? Porque isso, porque aquilo, porque isso, porque eu treinei menos, porque eu treinei mais, porque eu treinei assim, porque eu treinei assado. Normal, dia a dia. Tentei protegê-lo. Como foi essa proteção? O que você fez para proteger? Eu sei que você quer jogar, não te estou oportunizando, eu acho que você deve estar pé comigo, tranquilo, confio em você e tal. Como é que foi essa proteção? Não sei de que forma. Como é que ele tentou protegê-lo? Não botando em campo? É proteção? De repente na cabeça do Felipe de repente na cabeça do Pedro não é. É difícil, Léo. Galera, é difícil, é uma situação muito complicada. Só que o comandante tem que ter estratégias acima do atleta, porque o que ele faz com um representa para 29. Né? Dados do pior em tudo. Ele já foi o melhor em tudo alguma vez? Dentro do grupo, os dados dele são em que posição? Exemplo, né? Não é assim, mas dentro do grupo, o dado dele é o quê? Ele é do grupo 1, que é muito bom, do grupo 2, que é o médio, ou do grupo 3, que fica na rabeira? Ele é do grupo 3. Nunca foi um atleta de alta performance dentro do grupo. Mas dentro do jogo ele conseguia performar. Então, esses números dão um susto? Dão. Mas se é um cara do grupo 1 que cai para o grupo 3, é muito alarmante. Se é um cara do 2 que cai para o 3, é alarmante. Se é um cara do 3 que dentro do 3 ele está ficando mais para trás, não é tão assim, cara. Você está dentro do teu grupo, até você está piorando. Vamos melhorar. Então, são muitas avaliações. E o principal que ele fala, a solução é ele. É óbvio que a solução é o Pedro. Ele fala, ninguém pode querer mais que ninguém. Um exemplo que não tem nada a ver, Léo, mas agora, você me convidou para a live, nós fazemos nossa live, eu tentei entrar, Léo, não deu não. E eu fiquei aqui tentando. Por quê? Eu queria estar na live. Então, fiz o impossível, o possível para tentar estar aqui, dentro da minha maneira. Podia ser que eu falasse para você, Léo, não consegui entrar. Você podia falar assim, porra, esse professor é um preguiçoso, hein, cara? O cara nem tentou porra nenhuma e não quis entrar, me deu um migué. Normal, é um pensamento seu. Você não está aqui na minha casa vendo o que eu estou tentando fazer. Então, cara, a exposição, para mim, ela é muito ruim, porque o Felipe, como treinador, ele depreciou uma mercadoria do clube, vamos dizer assim, depreciou demais. O mercado olha aquilo de uma forma estranha, mas a gente sabe como é o futebol. Ele hoje sai a notícia, Pedro é contratado pelo CRB. Estou dando um clube aqui para não ficar, foi para cá. Porra, como é que o CRB contrata esse cara que não quer treinar? Aí o cara chega no CRB, começa a arrebentar e tal, aí, enfim. Muito difícil, Léo. Eu vou passar para você, para vocês, né, para você. Eu tive uma passagem com um atleta, que por acaso o nome Pedro, né, que foi meu atleta no Flamengo, na base, tal. Depois voltei ao Flamengo, ele estava naquela entre-safra subir profissional, num grupo à parte e tal, eu treinei muito ele. Esse menino saiu, rodou, e eu depois saí do clube, aí trabalhando em 2015, eu fui para o América Teófilo Otoni, segunda divisão de Minas Gerais. Chego lá, eu não sabia quem é o camisa 10 do time, o Pedro. Falei, porra, atleta de qualidade, esse garoto tinha uma ideia dentro do clube, não de ser um fenômeno, mas de até chegar a jogar profissionalmente e tal.
E aí, enquanto o Pedro, pô, me abraçou, pô, professor, que bom o senhor está aqui, beleza. Uma técnica muito boa, uma bola parada muito boa, só que uma intensidade extremamente baixa. E aí eu, pô, Pedro, vambora, pô, Pedro, vambora, pô, Pedro, vambora, tem que correr, eu e ele. Pedro, não estou gostando, tem que melhorar, cara, tem que acelerar, tem que não sei o quê. Eu e ele, vamos lá, não, professor, vou fazer. Tu conhece jogador de futebol que tu foi. Enfim, isso foi. Aí chegou um jogo, meu amigo, que aí juntou o jogo, a tensão do jogo, um jogo extremamente importante, fora de casa, e o Pedro com a bola no pé muito bom, mas nem tão espetacular, porque a intensidade era baixa, e sem a bola, a